Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o Vinícius Reis e queria agradecer a participação de todos. A gente vai começar aqui o nosso webinar Desafios e Benefícios da Geração Compartilhada para Empresas. Tá? Queria me apresentar. Eu trabalho na área de vendas e marketing aqui na NUX Brasil. Já estou há mais de 10 anos na empresa. Adoro esse tema de sustentabilidade, energia renovável, descarbonização. Então, a gente vai passar aqui bastante por esses temas. Temos alguns convidados interessantes, vou apresentá-los aqui agora. Então, a gente tem o Nelson Assunção, diretor da minha unidade de negócios aí, de clientes corporativos. Ele é administrador de empresas, graduado na PUC de São Paulo e pós-graduado em gestão empresarial pela FIA. Pela MBA, e tem MBA pelo IBMEC em gestão de negócios. Nelson tem 15 anos de experiência no Grupo Enel, já atuou no Rio, Goiás, São Paulo, em diversas áreas, e inclusive como gerente de grandes clientes. É gerente de Customer Care e diretor de mercado. Vou apresentar também a Márcia Massotti, a nossa diretora, que é Head de Sustentabilidade aqui no Brasil. Ela é mestre em Economia, com ênfase em Finanças pela IBMEC. Márcia também possui 3 pós-graduações em Marketing, Gestão de Telecom e Empreendedorismo. Márcia ingressou no Grupo Enel em 2006 e tornou-se responsável por sustentabilidade na Enel Brasil em dezembro de 2014. Gostaria também de agradecer e apresentar a Ornella Guzzo Vilardo, que é diretora de sustentabilidade da Heineken Brasil, graduada em Administração de Empresas pela SPM, pós-graduada pela Fundação Instituição de Administração, com extensão pela Universidade Pierre Mendès France, Grenoble, na França, e MBA de Negócios Socioambientais pelo Instituto IPE, em parceria com a SEAT e Artemisia. 11 anos de experiência profissional na área de marketing e 8 anos em sustentabilidade nas empresas Kimberly-Clark e Heineken. Gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados, comentar rapidamente que a dinâmica da plataforma vai ser simples. Eu vou passar algumas questões, direcionar para os nossos convidados, eles vão discorrer pelos temas que eu vou passando para eles, sabendo que no último momento a gente vai ter aberto para perguntas, então todos os participantes que tiverem interesse podem mandar perguntas, de preferência direcionando para quem quer, senão a gente pode direcionar aqui a pergunta internamente. O chat está aberto, inclusive, com o @ da NOX e da Heineken e com o hashtag WebinarX, que vocês podem compartilhar nas redes sociais. Tá? Desafios da geração compartilhada no Brasil. O nosso objetivo é esclarecer para a nossa audiência quais são as barreiras que ainda temos para acelerar a descarbonização da economia, quais os avanços que já aconteceram nos últimos anos e também, é claro, entender por que vale a pena investir em energia limpa, tanto pelos motivos financeiros quanto pelo viés da sustentabilidade ambiental. Nelson, eu queria que você pudesse explicar um pouco dos modelos de geração de energia para o pessoal poder se ambientar e a gente poder começar a discutir sobre esse tema. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu vou começar aqui pelo... Vocês já sabem, mas não custa lembrar, né, que quando a gente fala de energia, evidentemente a gente pensa aqui na energia elétrica, mas só para deixar bem claro, né, se tiver algum cientista aqui, eu sei que existem, né, energias atômicas, cinéticas, térmicas e tudo mais, mas a gente vai focar aqui hoje sobre energia elétrica. E aí, também, né, muito provavelmente todo mundo já sabe, quando a gente vai falar de energia elétrica, a gente tem, né, de várias fontes renováveis e não renováveis, então focando em renovável, né, que é, acho que para onde o mundo tem caminhado, para onde a Enel tem caminhado, para onde as ações de sustentabilidade têm caminhado, a gente, né, existe biomassa, hidro, solar, né, que eu vou falar, e também eólica. E aqui até um momento, cultura do dia, não sei, né, solar, imediatamente a gente remete ao sol. Eólica, eu não sei se todo mundo sabe por que chama eólica e não sabe, não chama, não tem outro nome. Em homenagem à mitologia grega, o deus Éolo, que vivia numa ilha e ele era o deus responsável pelos ventos e podia armazenar e assoprar, né, mandar o vento, que ajudava bastante na navegação, segundo a mitologia grega. Mas enfim, momento curiosidade só aqui, eu vou focar aqui em solar.
quando a gente fala aqui, né, indo mais específico dentro da Solar, sobre os modelos de negócio que a gente tem hoje, você pode ter energia solar para um consumo próprio, né? Você tem a sua casa, a sua unidade, você coloca ali o seu painel solar e aquela energia é diretamente consumida ali, então você poderia até ser um cliente off-grid, né? Se você não estivesse conectado na rede, mas você tivesse ali uma energia solar, você consome ali e pode até viver isoladamente. Você tem, né, a questão da energia solar, que você pode compartilhar entre condomínios. E em 2012, houve uma resolução normativa da ANEEL, a 482, né, que estabeleceu a geração distribuída, autoconsumo remoto. Né? O que é o autoconsumo remoto, para quem não conhece? É a possibilidade, que foi criada lá em 2012, de você poder montar uma planta solar em algum outro lugar da sua área de concessão, e aquela energia que é gerada lá, ela você pode distribuir os créditos da geração para outras unidades consumidoras que você, né, determinar que podem receber. Naquele primeiro momento, essas outras unidades consumidoras deveriam ser do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ, ou seja, se dentro da mesma área de concessão você tem uma fazenda lá no campo, tem um apartamento na cidade e tem uma casa na praia, você tem uma área lá na sua fazenda, você coloca a sua planta solar lá, gera, e aqueles créditos da energia excedente que foram geradas lá e que não foram consumidas lá, ou seja, o que você gerou 500, você só consumiu 300, sobraram 200, esses 200 você pode distribuir para o seu apartamento ou para sua casa na praia. E isso daí vale para empresas também. Né? Você tem empresas que hoje contratam esse modelo de negócio, que constrói uma planta solar lá fora e, por exemplo, vão pegar uma rede de bancos que tem agências em né, quase praticamente todas as cidades, ele consegue pegar aquela energia que é gerada lá e distribuir para as agências e prédios que ele tem dentro da mesma área de concessão. E aí, em 2015, houve uma outra resolução da ANEEL, a 687, que permitiu a geração compartilhada. O que é isso? Que é você poder compartilhar esses créditos de energia, mas dessa vez com CPFs e CNPJs diferentes, ao contrário daquele primeiro momento que tinha que ser a sua casa, né, na praia, no campo, na cidade, uma mesma empresa. Foi permitido que agora, né, pessoas que simplesmente não se conhecem podem montar ali uma cooperativa, uma associação, e se juntar, tem todo um procedimento para fazer isso, e poder usar o benefício de uma geração lá e várias pessoas usufruírem disso. Tá? Assim, para responder aqui, terminar a minha resposta para você, eu né, acho que nas próximas falas aqui que a gente for ter, aí eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a compartilhada, a geração distribuída compartilhada e a geração distribuída autoconsumo remoto, tá? Que, pelo menos aqui hoje na Enel X, são os modelos com os quais a gente mais tem trabalhado. É isso, Vini. Agradecer aí, Nelson. Muito obrigado pela explanação. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouco da legislação aí, que eu sei que você está ávido para falar, é interessante e é importante para a gente enxergar. Queria convidar agora a Márcia para comentar um pouquinho sobre descarbonização. Márcia, a descarbonização da economia passou a ser uma ambição de países e empresas em todo o mundo, principalmente em vista da emergência climática, né? Esse movimento já pôde ser sentido na Enel do Brasil, tendo em vista que a gente trabalha com energia, é focado na parte de desenvolvimento sustentável, economia circular e inovação. Como isso reflete, por exemplo, nos nossos números? E quais seriam as expectativas para os próximos anos? Olá, Vinícius, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que para a Enel é tão importante, né? A gente vem trabalhando com a transição energética justa há algum tempo, somos protagonistas, né, nesse conceito, e há muitos anos a gente já vem trabalhando para avançar na descarbonização. A gente trabalha com alguns pilares da transição energética,
Um deles a descarbonização, temos a digitalização e a eletrificação. Aqui no Brasil, a gente já é uma empresa 100% renovável, que significa que 100% da energia que a gente produz das nossas plantas de geração já são de uma matriz renovável, né? E a gente acredita que o papel das grandes cidades nesse processo ele é fundamental. E por quê, né, isso? Porque, na verdade, as cidades ocupam só 2% do território do planeta, mas elas concentram mais de 55% da população mundial. E essa população que está concentrada nesse território tão pequeno, elas consomem mais de 65% da energia que hoje é consumida no planeta e responsável por 80% do PIB. Então, os impactos na mudança do clima, eles estão concentrados hoje nessas grandes cidades. E a gente pensa, obviamente, na nossa atuação nessas grandes cidades. Na semana passada, a gente divulgou um estudo em parceria com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e a gente levantou durante esse processo desse estudo alguns dados que são super alarmantes, mas que também, no final, são uma oportunidade, porque a gente descobre onde que estão, né, os principais impactos e aonde que a gente precisa trabalhar. Em São Paulo, por exemplo, 62% das emissões da cidade de São Paulo são relativas à mobilidade urbana. E é por isso que a Enel-X tem trabalhado fortemente no tema da mobilidade urbana, né? Focando no tema dos ônibus elétricos. Para vocês entenderem, um ônibus hoje ele evita 118 toneladas de CO2 equivalente no ano, que é muita coisa. E a gente considera isso, obviamente, não só um modelo de negócio, mas também uma mudança de perspectiva, né, de como essas cidades podem ser organizadas. Quando a gente avança no tema da mobilidade urbana, a gente não está trabalhando só para o tema das mudanças climáticas, mas também para uma melhoria de qualidade de vida dessas cidades, para melhoria, né, da qualidade dos cidadãos que compõem aquela cidade, que a gente sabe que no futuro vai concentrar um percentual ainda maior de pessoas. Além do tema da eletrificação, a gente entende que a economia circular ela é um acelerador também da descarbonização. E eu posso dar um outro exemplo da Enel-X, de algo que a Enel-X tem trabalhado muito, que é a aplicação desses modelos de negócio circular, né, na produção da energia. A gente sabe que quando a gente fala de economia circular, um dos principais temas que são falados e a gente pensa imediatamente é o tema da reciclagem. Mas a economia circular ela trabalha com 5 pilares. E um deles é um modelo muito trabalhado pela Enel-X, que é o modelo de produto como serviço. Um exemplo do que a Enel-X tem feito é o tema das plantas de geração fotovoltaica. A gente constrói as plantas e a gente vende aquela energia. A gente fez esse trabalho agora com 2 grandes empresas de telecom, que são grandes usuárias intensivas, né, de energia pelo seu negócio, e a gente conseguiu reduzir mais de 667 toneladas de CO2 equivalente só no ano de 2022. E o que isso quer dizer? Que, na verdade, a gente que sabe fazer, né, plantas de geração, a gente constrói a planta, e as empresas que estão ali com o seu negócio fim, que não né, a construção de plantas de geração de energia, usufruem dessa geração de energia renovável. Então, a gente se preocupa, garante a eficiência energética, uma energia limpa, e esse cliente não precisa se preocupar com uma gestão de um negócio que não é dele, que não é algo que ele que é o negócio fim dele, né? Nem com a posse dessa planta de geração fotovoltaica. Então, é isso, a gente acredita muito nesse modelo de negócio, a gente acredita muito no tema da transição energética, obviamente pensando que essa transição vai ser justa, incluindo todos os clientes nessa transformação. Obrigado, Márcia. Obrigado pela aula, explicação, ótima explicação. Sempre bom escutar você comentar sobre sustentabilidade, dá para ver a paixão que você tem para falar sobre isso, sobre economia circular. Vou voltar para o Nelson, agora que eu vi que ele estava ansioso para falar ali de legislação. Então, eu queria comentar um pouco um assunto importante para a transição energética, que é o tema da legislação, das leis, e queria entender um pouco as políticas públicas e leis que podem contribuir para o processo de descarbonização da economia.
como o uso de energias mais limpas, energia solar. Que avanço o setor ainda aguarda nesse sentido, Nelson? Comenta um pouco para a gente. Nelson, eu não estou te ouvindo. Agora sim, foi. Perfeito. Primeira coisa, Mini, que a gente tem que lembrar quando vai falar de descarbonização na economia, além da descarbonização na geração da energia elétrica, existem outras políticas, né, que o país cuida, outras políticas ligadas a gases de efeito estufa, políticas climáticas, políticas para controle de desmatamento, enfim, existem várias políticas. Aqui eu vou comentar um pouquinho mais sobre política para descarbonizar a matriz da energia elétrica, e acho que o primeiro passo que foi dado, um passo muito grande, foi a Lei 13.400, que deixam bem claras as regras para a geração distribuída. Né? Até então, eu já tinha comentado na outra resposta que existiam duas resoluções normativas, que eram da ANEEL, que falavam um pouco sobre geração distribuída, o que podia fazer, falaram sobre o autoconsumo remoto e tudo mais, mas agora a gente tem um marco legal mesmo, deixando as regras claras para todas as partes interessadas, né? Para o cliente final, para quem vai investir, para as distribuidoras, enfim, você já não tem mais surpresa ali. E aí, uma das coisas que aconteceu com a 14.300, com esse marco legal, um termo que foi até popularmente falado por aí, foi a questão da taxação do sol. Né? O que é a taxação do sol, que tanto falaram sobre isso? Imagina só, imagina que você queira construir uma planta solar para você. E aí, essa planta solar, na ideia bom, eu quero colocar aqui, aquilo que eu tiver de energia excedente eu vou usar para mim, e aquilo que tiver, aliás, o que eu gerar, eu vou consumir, e aquilo que eu tiver de geração excedente, eu vou injetar na rede e vou ganhar os créditos. Ok. Quando você faz isso para um cliente, para 5 clientes, para 10 clientes, a rede vai aguentando. Mas chega uma hora que a rede da distribuidora, porque no final das contas agora já estamos em milhares e milhares, indo para centenas de milhares e milhões daqui a pouco de clientes que vão gerar sua própria energia e injetar na rede. A rede, do jeito que ela está lá, ela não suporta toda essa injeção de energia sem que haja um aumento. E hoje, todo esse aumento, toda essa expansão do sistema para poder acomodar essa geração que é feita em todos os locais agora, ela era feita pela distribuidora. Então, assim, foi uma das coisas da 14.300, ou seja, só para clarificar aqui o termo da taxação do sol, foi exatamente para que todo mundo agora que gera a sua energia também tem que, de alguma maneira, sustentar essa rede que está lá e que você está jogando a sua energia e está utilizando esse ativo. Tá? É bem verdade que toda vez que a gente fala em mudança de regra, né, como houve agora também com a 14.300, ela estabeleceu regras para clientes que já tinham aderido a energia solar antes de 2022, tinha uma série de benefícios, e agora, a partir de 2023, esses benefícios começam a diminuir um pouco ao longo do tempo. É verdade, dá até um frio na espinha quando a gente ouve falar disso. Mas é o seguinte, apesar de haver uma pequena redução, por enquanto, no benefício que existe na geração solar, continua sendo um negócio muito atrativo. Qualquer projeção que você olha de qualquer instituto em qualquer país do mundo, especialmente aqui no Brasil, que tem um potencial solar gigantesco, você vê um crescimento da matriz solar muito, muito grande. E, se não me engano, eu tinha visto uma vez, acho que em 2050, a estimativa para que o solar já seja maior do que a hidro. E todo mundo sabe que aqui no Brasil hidro é muito grande. O que a gente espera, né? Quer dizer, a gente, só complementando, a gente tem o crescimento da projeção do solar, e a gente também tem o crescimento, o preço que as distribuidoras
cobram hoje dos clientes também deve crescer. Então, por mais que o desconto aqui, né, tenha caído para o cliente que vai gerar energia, mas ele vai continuar, o projeto continua valendo a pena porque o custo da energia, a energia que você paga no mercado cativo vai continuar crescendo. Então, assim, o que se espera, né? Que avanço que a gente espera com isso daqui? Primeiro, uma previsibilidade maior de preços, né? Ou seja, você vai ter uma conta de energia elétrica sem surpresas, você consegue fazer mais uma gestão disso. Segunda coisa, né, avanços que a gente espera no setor elétrico daqui para frente é mais liberdade, né? Até pouquíssimo tempo atrás, todo mundo estava diretamente conectado ao mercado cativo e você só tinha distribuidora, e agora você pode, né, colocar solar, você pode gerar, você pode usar para você pode injetar na rede, pode consumir com mais gente, pode distribuir para quem você, né, quiser, seguindo as regras. Você daqui a pouco vai ter um mercado livre de energia também que vai estar aberto para todo mundo, pelo menos né, a previsão 2026, 2028, já com uma grande abertura agora para pequenas e médias empresas em 2024. O setor elétrico, assim, o avanço que a gente espera é mais ou menos o setor que a telefonia, né, passou nos últimos 25 anos. Né? Para quem tem alguma idade aí igual ou maior do que a minha, vai se lembrar que você estava refém ali de uma companhia telefônica, sujeito àquelas tarifas, e a gente passou de um telefone discado ali em cima da mesa para tudo que seu smartphone pode fazer hoje, né, praticamente falar em qualquer lugar do mundo, assim, escolher a operadora que tiver melhor preço e por aí vai. E isso é por onde o setor elétrico deve passar aí com um delay de 25 anos do setor de telefonia. E aí, quando a gente fala nessa transição, só para citar aqui como um exemplo, a gente vê, né, carro elétrico. O carro elétrico é uma tecnologia nova ainda, né? Talvez todo mundo já conheça uma pessoa ou outra que tenha, mas ainda não é uma coisa massificada, mas vai ser, né? Há montadoras já falando que vão parar de fazer carro a combustão, e aí com isso você tem o carro, né, consumindo energia, você pode depois colocar uma energia solar para abastecer seu carro, você vai ter a bateria do seu carro que vai poder injetar a energia que você tiver na sua bateria na rede. Enfim, existem muitas oportunidades, avanços que virão com o setor, que são ideias que hoje nem passam pela nossa cabeça, mas vai ser mudanças bem disruptivas, estão aí por vir. Vini? Obrigado, Nelson. Acho que a explanação foi bem elaborada, bem interessante. E para falar um pouco da descarbonização, eu vou chamar agora a Ornella. Ornella, tudo bem? A primeira participação sua agora, bem-vinda. Queria entender um pouco como que você enxerga esse movimento da descarbonização no mercado de alimentos e bebidas e como a Heineken está se posicionando. Muito bom. Primeiramente, obrigada ao time da Enel pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, especialistas no tema. Eu comentei antes que nós estamos numa jornada de aprendizagem nesse universo, né? Um universo novo para nós, apesar de já estarmos trilhando aí esse caminho de energia renováveis há bastante tempo, né? O grupo Heineken no Brasil fez o seu primeiro compromisso em 2018 de ser 100% renovável nas suas operações, né? Cervejarias. Hoje temos 12 cervejarias, 2 microcervejarias e 30 centros de distribuição distribuídos em todo o Brasil. Então, nessas operações, a gente se comprometeu até final de 2023 a ser 100% renovável, tanto em energia elétrica quanto em energia térmica, mas esse universo da geração distribuída, de fato, é mais recente, é mais novo para nós, aí nos últimos 3 anos que a gente tem mergulhado mais nesse mundo. Mas respondendo à sua pergunta, Vinícius, o setor de bebidas, né, e alimentos é um setor intensivo em consumo energético. Então, é fundamental, numa trilha de descarbonização, a gente pensar nesse caminho de energias renováveis, em busca da descarbonização, tanto
das operações próprias, mas também olhando numa perspectiva de cadeia, né? A Heineken, em 2021, o grupo Heineken foi a primeira grande cervejaria, né, cervejaria global, a se comprometer junto ao SBTi a ser 100% renovável, ser carbono neutro, na verdade, né, não 100% renovável, mas ser carbono neutro em toda a cadeia de valor. E para nós, toda a cadeia de valor envolve desde a agricultura, da extração das matérias-primas, da produção, da distribuição dos nossos produtos até os pontos de venda, a refrigeração desses produtos nos pontos de venda e o descarte das embalagens, né? E todo o ciclo das embalagens até o descarte final. Então, de fato, aqui a gente está falando muito mais do que só os nossos intramuros ali, né? Só dentro do muro da Heineken. Para chegar a ser carbono neutro em 2040, ou seja, 10 anos ainda antes do Acordo de Paris, a gente precisa fazer um esforço enorme, a gente precisa ultrapassar esses muros. Hoje, os grandes players também já se comprometeram ao SBTi, também fazendo esse pleito de antecipação em 10 anos, desse compromisso, que mostra que a indústria está indo no mesmo caminho, que a indústria tem se comprometido nesta direção. E aí, o que a gente vem trabalhando muito forte, então, nos últimos tempos, foi como a gente consegue olhar para além, né, dos nossos muros, para a nossa cadeia, envolvendo tanto os nossos fornecedores, a nossa cadeia de fornecimento, também nessa jornada de descarbonização, mas também os nossos clientes. Hoje a Heineken tem aproximadamente 1 milhão de pontos de vendas distribuídos em todo o Brasil, então a força da gente chegar para esses clientes com uma mensagem, né, sobre energia renovável, sobre a possibilidade, né, de ser, né, de descarbonizar ali o seu empreendimento, seu ponto de venda, e até mesmo os consumidores finais. E aí a gente está falando de milhares de pessoas aí, né, de consumidores em todo o Brasil. Então, esse tem sido muito o nosso, né, o nosso projeto aí, e a nossa ambição ao longo desses últimos anos, principalmente através de marca Heineken, mas aí eu deixo para contar um pouquinho mais né, na nossa conversa aqui, o que marca Heineken tem feito especificamente nessa temática. Obrigado, Ornella. É muito interessante ver, né, as empresas puxando, né, reduzindo esse prazo aí do Acordo de Paris e puxando a responsabilidade da descarbonização, da pegada sustentável. Isso eu acho que agrega muito valor, não só à marca, mas à comunidade como um todo, né? E aí agora eu convido tanto você, Ornella, como a Márcia, né, para comentarem um pouco quais são os meios de superar os desafios e incentivar a sustentabilidade no país. Conforme você estava comentando, democratizando o acesso à energia limpa. Então, não sei se a Márcia quer começar comentando um pouco como a gente consegue democratizar esse acesso, chegar lá na outra ponta, né, do cliente. Pois é, Vinícius, é um desafio, né? Assim como a Heineken, a Enel também tem esse desafio, antecipou para 2040, né, o objetivo do Net Zero. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, trabalhamos intensamente, diariamente, né, para a gente atingir esses objetivos. E aí eu acho que um segredo, né, que eu vejo das empresas que conseguem antecipar esse objetivo e que estão de fato trabalhando para isso, é pensar que a sustentabilidade ela não é só um pedaço do negócio, ela é um negócio, ela precisa ser um negócio sustentável, né? Então a gente, em 2015 a gente assumiu, né, compromissos com a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, porque a gente acredita que assim a gente precisa trabalhar olhando para os nossos negócios, e aí pegando um pouco a fala da Ornella, né, entendendo que não adianta a gente resolver os nossos problemas dentro dos nossos muros, né, mas a gente tem uma oportunidade de envolver nossos clientes, nossos fornecedores, stakeholders que participam desse processo junto com a gente nessa jornada.
A gente tem, como eu comentei, os objetivos, os compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da Agenda 2030 das Nações Unidas. A gente tem 6 objetivos hoje, mas dos maiores objetivos que a gente tem como empresa de energia aqui no Brasil, né, porque ele é muito diferente, o objetivo quando a gente fala de país onde a gente está inserido, é abrir essa energia para mais pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente teve um trabalho de universalização da energia, mais de 99% das pessoas têm acesso à energia, mas a gente sabe que esse acesso ele não é só um acesso físico, ele também precisa ser um acesso financeiro à energia. E aí o nosso objetivo é que esse acesso ele também seja um acesso seguro e sustentável, né? E como é que a gente está fazendo isso? Eu sempre costumo dizer que o ODS 17 é o meu preferido, que é o ODS de parcerias e meios de implementação, porque eu acho que ele de fato é o mais importante. Uma mesa como essa aqui, onde a gente está com outra empresa, ou outras empresas, até mesmo do setor elétrico, do setor de energia, elas só ajudam a gente a repensar os nossos modelos de negócio, pensar em colaboração, né? A gente tem setores que podem se complementar com esse objetivo, em atingir esse objetivo. Então, a verdade é que é um grande desafio, mas também uma oportunidade única, né, de a gente unir forças e a gente poder construir uma economia descarbonizada mais inclusiva. E a gente acha, aqui na Enel, a gente acredita muito no conceito de innovability, que é envolver, né, juntar a inovação com a sustentabilidade, porque a gente entende que é através da inovação, a inovação é uma grande aliada nossa para a construção e desenvolvimento dessas soluções. Muitas das soluções que a gente dá hoje para o cliente, seja ele cliente residencial, baixa renda ou um grande cliente, elas não existiam até pouco tempo atrás, né? Então, a gente tem esse propósito, que é o propósito da sustentabilidade, e a inovação como uma ferramenta para que a gente possa alcançar. A gente hoje tem as redes inteligentes, a digitalização, a mobilidade urbana sustentável, como eu comentei, novos modelos de negócio, que são necessidades importantes para que a população viva nessas cidades com esses sistemas mais resilientes. Então, tudo que a gente tem trabalhado hoje vai ajudar a gente avançar no tema da sustentabilidade, na descarbonização, não só da empresa, mas dos clientes, dos fornecedores, envolvendo sempre toda a nossa cadeia de valor, e isso vai fazer com que os sistemas sejam mais resilientes, a qualidade do serviço seja melhor, que o cliente tenha mais acesso de fato a essa energia e que busque menos, né, formas ilícitas de usar essa energia. Um outro ponto que a gente acredita muito é que a gente precisa mostrar para as pessoas que a geração de energia limpa ela não é mais uma alternativa para a economia, mas ela é uma solução. Como eu comentei hoje, 100% já da nossa energia que a gente gera, ela é renovável, são mais de 5 gigawatts de capacidade instalada, e a gente tem certeza que é por meio dela que a segurança energética, que a gente vai colaborar para a segurança energética do nosso país a um preço mais acessível. Então, a gente tem urgência nessa transição, a gente acha de fato que a gente está envolvendo mais pessoas, porque, como eu comentei, a gente acredita muito na transição energética, desde que ela seja justa, sem deixar ninguém para trás. Então, a gente acredita nesses modelos cada vez mais simples, mais acessíveis, mais inovadores, pensando na empresa como um meio de levar isso para todos os seus clientes, sejam eles clientes de baixa renda ou grandes clientes, como a Heineken. Acho que a Ornella, se você quiser complementar. Sim, eu vou fazer um link com o começo da fala da Márcia, né, sobre sustentabilidade estar no centro da estratégia, ser a estratégia de negócio, né, contando uma história breve, né, da Heineken. A Heineken, por mais que seja uma empresa centenária globalmente falando, no Brasil é uma empresa jovem. A gente está aqui há apenas 12 anos, né, e o grande trunfo na chegada da Heineken no país foi se pautar no pilar da qualidade
né, através de um atributo de produto, especificamente naquele momento, que foi um grande diferencial, que foi o puro malte. Né? O puro malte fez com que o mercado entendesse um valor premium, né, para a cerveja, entendesse uma outra experiência de consumo da cerveja, e isso foi o que nos trouxe hoje à segunda posição de mercado no país. Hoje somos a maior operação da marca Heineken no mundo, então o Brasil se tornou uma grande potência, inclusive dentro do mundo Heineken, né, que é um grupo, que é um mundo centenário. E o que a gente tem falado, inclusive o nosso próprio CEO tem traduzido isso em várias entrevistas, né, junto à imprensa, jornalistas, é de que o que nos fez, né, chegar até aqui, que foi o puro malte, não vai ser o que vai nos levar no próximo passo. Para nós, o novo puro malte é a sustentabilidade. Então, é a forma da gente trazer inovação para o negócio, é a forma da gente trazer diferenciação para as nossas marcas, é a forma da gente trazer novas soluções para o nosso consumidor. E, dito isso, a gente também fez um trabalho muito forte para as marcas do nosso portfólio. Né? Hoje temos mais de 16 marcas no nosso portfólio, além da marca Heineken especificamente, e o que a gente trabalhou foi muito nessa conexão da estratégia de sustentabilidade, que é uma estratégia corporativa, mas que muitas vezes não tem conexão ao negócio. E as marcas, normalmente, é que tem ali, né, um nível de investimento, que tem uma abrangência, que tem uma penetração de mercado, que chega com a sua mensagem ali no público final. E a gente falou, não, a gente precisa fazer essa conexão muito forte e construir territórios socioambientais para as nossas marcas. Isso foi feito para as principais marcas do portfólio e a marca Heineken em específico puxou esse bonde, foi a primeira a estabelecer, então, a sua plataforma de sustentabilidade, que se chama Green Your City, que é levar o verde para os centros urbanos, que é também um pouco da fala da Márcia, né, que é onde está o consumo, onde está o desenvolvimento, e é o ambiente de marca Heineken, né, de consumo de marca Heineken. Então, a gente levou essa plataforma que tem 3 principais eixos. Um primeiro eixo, que é circularidade de embalagens. Então, a gente fez um compromisso de até 2030, um compromisso público, de sermos 80% circulares nas nossas embalagens. Circularidade, para nós, representa ou a embalagem é retornável, ou se ela é descartável, ela precisa voltar para o ciclo produtivo, né, sendo reciclada. Desculpa, gente. O segundo eixo são cidades mais verdes, onde a gente traz tanto a solução de trazer o verde, de fato, de volta para a cidade, através da implementação de microflorestas em centros urbanos. A gente fez também um compromisso de levar 19 microflorestas em capitais brasileiras até 2030. A primeira, inclusive, foi um legado do Rock in Rio no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Quem quiser visitar, ali no Parque Olímpico está instalada a nossa primeira microfloresta. E energia renovável para os nossos clientes. Então, a gente também fez um compromisso até 2030 de levar para 50% dos nossos clientes, dos nossos pontos de venda, acesso à energia renovável. E aí que entrou, né, o projeto Green Energy, né, de energia verde para os nossos parceiros. E a gente, né, enfim, se encantou tanto com essa solução, com essa possibilidade, viu tanto potencial que a gente falou, por que falar só para clientes? Por que também não levar essa mensagem para a sociedade? Né? Usar a força que a marca tem de conexão, né? de força de marca mesmo, né? É a marca mais querida em muitas regiões do país. Por que não conversar sobre isso? Abrir este diálogo, né? Então, a gente fez, no ano passado, a primeira campanha falando especificamente de energia verde, e essa foi uma campanha 100% desenvolvida no Brasil. Normalmente, as campanhas de Heineken são campanhas globais, são campanhas desenvolvidas fora do país, e a gente traz e veicula essas campanhas. Então, essa foi a primeira campanha 100% produzida em mercado local, mercado brasileiro,
onde a gente foi para 30 milhões de lares com blackout, né, chamando a atenção realmente, falando, né, apagando as televisões, chamando a atenção para essa economia de energia que a gente estava fazendo no momento da transmissão da nossa propaganda, para chamar a atenção dos consumidores para a nossa plataforma de energia verde. Em menos de 24 horas, a gente teve 30 mil acessos a essa plataforma. Em alguns meses aí de plataforma, a gente já tem quase 500 mil de registros de pessoas, tanto CPFs quanto CNPJs, buscando por energia renovável, né? Então, a gente viu que a gente tinha realmente um grande potencial levando essa mensagem para a sociedade. E o terceiro pilar, que faz parte desse guarda-chuva, né, de Green Your City, é consumo responsável, que é uma plataforma antiga de trabalho da marca, né? A gente conecta muito a questão da bebida e direção, né? O consumo nocivo de bebida e direção, como evitar, né, que isso aconteça. Então, a gente também faz um compromisso bastante agressivo. Até 2030, a gente não quer que nenhum consumidor beba e dirija. E por aí que a gente, né, tem trabalhado esse território socioambiental para as nossas marcas. E isso, de fato, acelera, né, as nossas ambições, tanto o nível de ambição que a gente busca, e acho que só nos inspira a buscar mais. Ornella, muito obrigado. Márcia também. Eu acho que, principalmente esse segundo pilar que você falou, né, da parte de compartilhada, tem muito a ver com a nossa até próxima pergunta, então vou emendar aqui um pouco como essa energia compartilhada pode ajudar a conscientizar a população. No final das contas, não precisa ser só o parceiro, não precisa ser só o fornecedor, não precisa ser só uma empresa, mas o cliente final aponta lá, o cliente que acha que às vezes está num apartamento que não tem acesso, ele pode também participar, ele pode ser sustentável, ele pode ser consciente. Então, como a gente poderia ajudar a conscientizar essa população e as empresas no que tange a sustentabilidade, ao Net Zero, e como trazer essas pessoas e empresas mais perto para esses conceitos? Eu não sei se aí a Ornella já quer emendar e continuar falando, depois a gente passa para a Márcia, e aí para entender um pouco dessa parte. Sim. Esse foi até o grande desafio, né, compartilhado literalmente, né, com os nossos parceiros e de novo aqui, trazendo a fala da Márcia, é uma jornada de múltiplos parceiros. Não adianta a gente querer trilhar essa jornada de forma isolada, né? A nossa estratégia realmente é uma parceria através de múltiplas, né? É uma estratégia de múltiplas parcerias. E o grande primeiro desafio foi falar, caramba, existe uma solução fantástica, né, que traz uma possibilidade fácil de adesão à energia renovável, que muitas vezes as pessoas entendem que precisa-se de uma infraestrutura, precisa-se de um investimento ali local, né, de um painel solar, e a geração distribuída quebra esse paradigma, né? Traz uma solução muito mais simplificada, que é um primeiro momento, né? Inclusive, muitas vezes, até com desconto na conta de energia do consumidor. Então, puxa vida, é tudo tão bom que não sei se isso realmente é crível. Então, acho que o nosso principal desafio nesse primeiro momento foi trazer até mais credibilidade. Muitas vezes, as empresas de energia são empresas B2B, que não têm uma relação direta com o consumidor, muitas vezes não tem essa forma de acessar o consumidor, de levar essa informação, e a gente, como ali um facilitador, né, dessa comunicação, se viu nesse papel de, poxa, a gente pode ter relevância nessa cadeia, exercendo esse papel, né, de simplificar a mensagem, de levar a mensagem de uma forma atraente, de uma forma envolvente para o consumidor e para o nosso cliente. Então, acho que, de forma geral, esse foi o nosso grande aprendizado aí ao longo dessa jornada desses últimos anos.
Anela, muito obrigado. Antes só de eu passar para a Márcia, tem um pessoal que está levantando a mão. Como eu comentei no começo, as perguntas elas vão ser respondidas pelo chat. Então, pode mandar pergunta no chat, o nosso pessoal de apoio está selecionando e no final a gente vai responder as perguntas. Não precisa levantar a mão, não. Márcia, desculpa, pode continuar aí, por favor. Eu acho que é isso, né, Ornella? É a gente entender, né, as empresas, de fato, como parceiras nesse desafio, né? Porque está todo mundo trabalhando para o mesmo desafio. E a gente entender o que a gente pode fazer em parceria, né, com cada setor, com cada uma das empresas. A gente lançou um estudo no ano passado, que se chama Caminhos para a Transição Energética, exatamente olhando, né, para todos os setores e entendendo o que cada setor precisa contribuir, inclusive o setor de energia, para que a gente consiga alcançar o que foi proposto na NDC brasileira, que é o compromisso que cada uma das nações teve que assumir depois do Acordo de Paris. Então, a ideia, de fato, é a gente olhar para cada um desses compromissos, olhar o que cada setor precisa fazer e caminhar junto, né? Eu posso falar muito, e aí, quando eu falo de como trazer pessoas, empresas, né, eu falo sempre que é pela educação, né? A gente tem alguns projetos aqui, alguns programas de cultura de sustentabilidade. E esses programas de cultura, eles trabalham com diversos stakeholders que estão envolvidos ali no nosso negócio, para que, de fato, cada um deles entenda qual é a sua contribuição, né? Então, a gente tem o SER, que é o nosso programa de cultura de sustentabilidade para colaboradores, e assim, logo que a gente lançou o SER, como de fato o tema de cultura ele demora para acontecer, né? Logo que a gente desenvolveu o SER, que a gente lançou, a gente fazia atividade que tinham 2, 5 participantes. No ano passado foram mais de 10.000 participações no nosso programa, que tem 4 semanas específicas. E cada ano tem um tema. Então, a gente já trabalhou com direitos humanos, a gente já trabalhou voltado ao tema do ESG para explicar o que é ESG, o que é sustentabilidade. No ano passado, a gente trabalhou o tema de economia circular, cada ano trabalhando temas para que a empresa inteira, todos os nossos colaboradores entendam que sustentabilidade se faz por todo mundo, né? Quando o jurídico está fazendo um contrato, ele está fazendo também sustentabilidade, dependendo das cláusulas que ele inclui ali. A área de compras também faz sustentabilidade, se incluir KPIs sociais dentro, né, das suas avaliações, das licitações. A comunicação, comunicando bem o que de fato a gente faz, né, não somente um greenwashing que a gente sabe que empresas fazem. A gente faz muita coisa. Então, vamos comunicar o que de fato a gente faz. Então, temos o programa de cultura com colaboradores, também temos o programa Parceiro Responsável, que é um programa de cultura com os nossos fornecedores. Mais de 60% dos nossos fornecedores participam de todas as atividades que a gente tem ao longo do ano, exatamente para estimulá-los, né? Eu fui conselheira do Pacto Global, e acabou, na semana passada foi minha última reunião de conselho, e uma das nossas questões eram como envolver mais empresas. Porque, em geral, médias e grandes empresas que participam. E quando a gente, como grande empresa, o nosso papel de fato é a gente se capacitar e capacitar os nossos fornecedores. A gente tem milhares de fornecedores que estão ali no nosso dia a dia. Então, se a gente tem, né, aqueles conceitos enraizados na nossa operação, a gente também vai solicitar que os nossos fornecedores não tenham, né, esses conceitos ali no dia a dia. É claro que é uma jornada, a gente não vai exigir isso num primeiro momento, vai facilitar que isso possa acontecer. Em algum momento, quem não fizer pelo amor, vai fazer pela dor. É isso, né? A gente também tem todo o nosso trabalho de educação para o consumo consciente com os nossos clientes, né? Então, trabalhar para que os nossos clientes consumam de fato a energia que eles precisam consumir, evitar o furto de energia, que é uma forma de desperdício de energia, trabalhar com os nossos grandes clientes para projetos como esse, de geração compartilhada, né? Então, eu acho que o trabalho, de fato, é um trabalho de aculturamento, é um trabalho de educação, né, diária, para que a gente consiga envolver nossos colaboradores
criarem uma progressão geométrica ali, né, uma pirâmide de conhecimento, uma pirâmide positiva, né, para que, de fato, essas informações cada vez consigam extrapolar os muros da empresa e atinjam cada vez mais pessoas, empresas, clientes, no nosso propósito. Muito bom. Márcio, Ornella, muito obrigado. Essa contribuição realmente, eu acho que passa por tudo o que vocês comentaram e o compartilhar informação, compartilhar conhecimento, agrega valor e as pessoas vão gostando cada vez mais. E foi o que a Márcia falou no final, né? Quem não for no amor vai ter que ir na dor em algum momento. Então, é bom que a gente consiga abarcar a maior quantidade de pessoas nesse momento, onde está tudo fluindo de uma maneira mais tranquila e é mais interessante também. Vou passar agora para o Nelson, que eu espero que esteja aí ainda, tadinho, que eu fiquei muito focado nas meninas. Mas, Nelson, queria escutar um pouco, com base na sua experiência, quais são os benefícios associados ao investimento em energia solar pelas empresas, principalmente. Qual a infraestrutura necessária que uma empresa precisa para investir nesse modelo? Comenta um pouco para a gente, por favor. Vini, eu vou começar a resposta pegando o gancho aí da Márcia do se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Uma das questões que a gente tem no solar é a competitividade. Competitividade, se você for investir, que é um negócio rentável, mas dois, se você é um produtor de algum produto e você vai ter que entrar cada vez mais nesse mundo, é melhor fazer agora pelo amor. Cito aqui um exemplo, vou contar uma história rápida. Fim da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo começou a passar, o mundo, especialmente os países mais ricos, começou a passar por um processo de industrialização. Nessa mesma época surgiu a ISO, né? Todo mundo conhece ISO, que o ISO 9000, 14000, enfim, todas as ISOs que ISO na verdade é uma sigla de Organização Internacional de Padronização. E aí, mas assim, a ISO começou a virar, na verdade, assim, hoje você não consegue, difícil você falar de qualquer produto, qualquer negócio que não tenha uma certificação ISO. Por quê? Porque lá nos anos 70, né, eu te comentei que depois da Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos começaram a se industrializar. Depois, nos anos 70, os países emergentes, dentre eles o Brasil também, começou a ter um avanço muito grande na indústria. E aí os países de primeiro mundo começaram a se incomodar, né, com um monte de produto dos países de terceiro mundo e que não seguiam as mesmas regras que eles do primeiro mundo tinham de qualidade. E aí eles começaram a exigir para produtos dos países emergentes, ou seja, para qualquer país, para qualquer produto entrar aqui no meu território, ele vai ter que ter ali um selo, que naquele caso era um selo de qualidade, que era a ISO. E aí isso se popularizou, enfim, hoje todo mundo tem. A mesma coisa vai passar aqui para o negócio ficar competitivo se ele não fizer parte de um ambiente sustentável. Se ele não tiver, daqui a pouco, se ele não gerar, não comprovar que a geração dele é de origem limpa, se ele não comprovar que ele não desmata, se ele não comprovar isso, não comprovar aquilo, e não tiver um selo ali, por exemplo, de energia limpa, ele não vai ficar competitivo no mercado internacional e aqui dentro também, porque pela consciência que cada vez mais as pessoas, o público tem, né, na hora de comprar um produto, isso aqui vai fazer diferença. Fora isso, assim, a gente tem, né, sabemos que a energia solar tem vantagem pelo fato de ser limpa, você pode, né, fazer em qualquer lugar, pode fazer no telhado da sua casa, qualquer terreno, qualquer propriedade que você tenha. Eu falei da facilidade da compartilhada, né? Hoje você pode ter um grupo de pessoas que se associam, constroem a planta em algum lugar e depois todo mundo pode usufruir disso e ainda de uma maneira fácil, porque se você hoje não quer ser a pessoa que quer investir na solar, mas você pode ser a pessoa que pode se beneficiar sem ter que investir, né? Assinando ali um termo de que você está fazendo uma assinatura ali de uma energia compartilhada, ter um desconto na sua conta frente à tarifa do mercado cativo, enfim, sem ter que investir. Previsibilidade, que eu já havia comentado, é um benefício da solar, né? Você consegue ter mais controle de quanto que vai vir a sua conta, ajuda a distribuidora na questão de perdas, né? Existem sempre as perdas técnicas
do transporte e transformação de energia, e as não técnicas, que são conhecidas como gato. Pelo menos na parte técnica, como você vai ter mais pontos de geração, o transporte do elétron, de onde ele é gerado até o lugar em que ele vai ser entregue, vai ser menor, e você tem ali uma perda menor. Enfim, e infraestrutura é terra, ter uma empresa boa que possa te auxiliar, né, nesse caminho para você colocar solar, ver os trâmites com a distribuidora, ver as regras, falar os benefícios claros, a expectativa de ganhos que você pode ter. É bom lembrar que, assim, isso daqui, energia solar hoje, praticamente em qualquer esquina que você vai, você vê né, alguém comercializando, pessoas que não conheciam, estão entrando de maneira... Tem empresa muito séria, mas tem também muita gente amadora. Então, assim, escolham bem quando vocês forem fazer, para, né, uma empresa que vai te assessorar e que vai te dar ali noção de ganhos reais. E também, né, você precisa, na parte de infraestrutura, ter um financiamento, ou ter o teu próprio caixa, enfim, para comprar, investir agora, para depois é um projeto que vai ter um prazo de retorno para o seu investimento, mas ele é um prazo que um pouquinho mais longo. Então, você investe agora e depois você vai colhendo o fruto no passar do tempo, tá? E hoje também existem várias opções de financiamento, não importa se você é um residencial, se você é uma grande empresa, existem várias linhas, inclusive especializadas só em solar. É isso. Muito obrigado, Nelson. Queria chamar todos os convidados aqui de volta, agradecer a audiência, a gente está aí faltando 5 minutos, temos umas perguntas aqui para colocar para vocês, vou pedir para responder um pouco rápido para a gente não atrasar, né? Então, Nelson, temos uma pergunta aqui que é sobre, deixa eu achar aqui, como é que uma pessoa que possui geração distribuída desde 2018 pode achar as fontes para conhecer a legislação e entender os benefícios que ele vai ter e que está tendo, então algum acesso a ANEEL, distribuidores, como é que poderia ser. Para a Ornella, eu poderia comentar assim sucintamente sobre o tema da reciclagem de embalagens, que eu acho que é alguma coisa que fica em voga e o pessoal tem interesse de saber. E a Márcia, se quiser comentar um pouco mais sobre a economia circular, algum projeto que a gente tenha, que a gente possa comentar sobre essa parte de economia circular, eu acho interessante. E aí, assim que vocês comentarem, já podem se despedir e finalizar, porque aí, terminando esse bloco, a gente finaliza o nosso webinar. Queria agradecer de novo a presença de todos vocês. Vamos lá, eu vou responder aqui a pergunta de maneira bem rápida. É importante ver o contrato, né, que foi assinado aí, a pessoa que está perguntando sobre os benefícios, né, o contrato ali, eu não sei exatamente se foi feito com algum integrador, o que foi, mas aqui, se você tiver com papel e caneta na mão, para ver, resolução ANEEL 482, resolução ANEEL 687, né, que tinham as regras antigas, provavelmente da época em que você fechou, e agora a versão atual, né, que fala tudo que vai ter daqui para frente, é a Lei 14.300. Tá? Então, repetindo, da ANEEL, as resoluções antigas, 482 e 687. Obrigado, Nelson. Ornella? Bom, com relação à circularidade, esse é um tema bastante material para a Heineken, né? Hoje, 61% do nosso portfólio é formado por embalagens retornáveis, o que quer dizer que são aquelas embalagens que chegam a ter mais de 20 ciclos, né, ao longo do ciclo de vida, e ela volta necessariamente para as nossas operações, né, no final da vida útil, para serem enviadas à reciclagem. Mas a gente tem um percentual ainda, né, relevante de embalagens descartáveis, então aproximadamente aí 40% do nosso portfólio. E para isso a gente definiu um compromisso, a gente quer ser 100% circular até 2025 no canal On-Trade, que é o canal de bares e restaurantes, o canal mais representativo para nós. E para isso a gente tem uma estratégia basicamente focada no que a gente chama de downstream e upstream, né? Downstream é tudo que a gente pode influenciar no ciclo de inovação, né? Como que eu posso mudar um material que seja mais facilmente reciclado, como que eu posso trazer uma embalagem que emita menos CO2, enfim, soluções do ponto de vista de inovação.
No upstream, isso no upstream, né? No downstream, quando você realmente já colocou aquela embalagem no mercado, aí que soluções que a gente vai dar para aquele resíduo que já virou pós-consumo, né? Daquele material que já virou pós-consumo. E aí a gente tem duas frentes principais de atuação. Uma frente mais estruturante. Hoje a gente trabalha com mais de 240 cooperativas em todo o Brasil, através de vários projetos de apoio à reciclagem. Mas a gente também tem um olhar para a mudança de comportamento do consumidor com relação à reciclagem. Então, a gente tem parcerias com startups, né, com soluções que realmente façam com que o consumidor seja um elo importante nessa circularidade. E aí, para trazer um exemplo só, a gente tem um programa chamado Volte Sempre, basicamente em parceria com uma startup chamada Seiva e For Glass, que tritura o nosso vidro, a nossa garrafa. Então, o consumidor vai até o ponto de venda, leva a sua embalagem, cadastra o seu telefone, o seu CPF na máquina, coloca as suas embalagens ali, que são trituradas imediatamente, recebe um cashback por isso e pode trocar por, né, descontos em produtos. E todo esse material vai, né, ser destinado à cadeia de reciclagem, necessariamente volta a ser uma nova garrafa. Muito interessante, obrigado. Márcia. Bom, eu para finalizar aí, a gente está terminando o tempo, mas comentar um pouco que a gente tem vários projetos aqui na Enel e na Enel X envolvendo os 5 pilares de economia circular. A gente tem os nossos sites de construção sustentável, que envolvem aspectos de sustentabilidade, como empregabilidade de mão de obra local, reutilização, né, de produtos extraídos ali daquele espaço. A gente também tem a própria planta, né, do produto como serviço que eu comentei aqui no início. A gente tem o programa EcoEnel, que troca resíduos por bônus na conta de energia, que é a reciclagem. Então, a gente está trabalhando com toda a cadeia, analisando, por exemplo, os nossos medidores, para que no final da vida útil, né, a sustentabilidade by design, para que no final ele seja 100% reciclável, e também feito com o material reciclável dos antigos medidores. Então, a gente está trabalhando aí em vários projetos, em várias frentes. No ano passado foram 400 projetos de sustentabilidade aqui na empresa, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só seguir a gente aí nas redes sociais, no nosso site, que está tudo bem explicadinho, nosso relatório de sustentabilidade também. Muito obrigado, gente. Agradeço novamente aos convidados. Está na tela aí de vocês o QR Code com o LinkedIn de todo mundo. Podem entrar em contato, tirar dúvidas. Adoramos comentar sobre os temas aqui. Foi enriquecedor, como sempre. Adoro a companhia de vocês e que a gente faça mais durante o ano aí, nos anos que virem. Muito obrigado. Aqui estão os sites, o LinkedIn, Instagram, da rede social da Enel X, pode seguir. Também tem o @ da Heineken também no chat, que está compartilhado. Então, até breve, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado.